Mas, em pleno 2025, ainda faz sentido nós termos livros obrigatórios nas escolas? Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Essa é uma discussão que está longe de ser nova. Desde a minha adolescência eu já vi esses debates. A grande discussão era se o papel da escola era formar leitores ou passar conteúdo. E na verdade, eu acho que nós estamos olhando a coisa de uma ótica errada. A escola não necessariamente está ali para ser eficiente segundo as dinâmicas de mercado. E o que eu quero dizer com isso? Sim, a escola tem conteúdos ultrapassados que muitas vezes são ensinados de forma pouco prática. Mas, no entanto, é preciso que muitos conteúdos sejam abordados nesse formato na escola. Nós precisamos que os alunos tenham algum nível de desconforto durante o processo de aprendizagem. Por quê? Nós, enquanto seres humanos, sempre vamos buscar os caminhos mais fáceis. Sempre nós vamos ter aquela tendência a buscar o atalho. Então, se nós produzirmos jovens que não tenham em nenhum momento do seu processo de amadurecimento intelectual que serem confrontados com dificuldades, a grande tendência é que eles vão fugir delas. Isso não faz deles necessariamente errados, é a forma como eles estão sendo condicionados pelo ensino. Claro, a escola podia ter conteúdos muito mais úteis, e a gente pode falar aqui, por exemplo, de economia, cidadania, constituição, fatores básicos que não são ensinados. Mas, dentre as coisas que são ensinadas, nós não podemos desmerecer o papel que alguns elementos têm na construção do indivíduo. Fora daquele ambiente escolar, muitas vezes um adolescente nunca vai ter que ler um livro clássico, nunca vai ser desafiado com um vocabulário diferente, nunca vai entender um estilo de leitura que não seja frenético, dinâmico, que dê uma recompensa rápida. Nossos livros mais modernos são grandes gatilhos de endorfina. Nós lemos eles, nós sentimos prazer, a construção deles é feita para isso. Nós sentimos o reconhecimento e o pertencimento por ler em comunidade. Nós sentimos uma recompensa rápida pelos esforços. Existem livros com uma sexualidade muito aflorada justamente para ajudar nesses mecanismos de satisfação mais imediata para o leitor. No entanto, muitas vezes essas mesmas literaturas deixam muito a desejar, em termos de construção do raciocínio, em termos de estruturação do personagem, em termos de contribuições históricas para a mente daquele aluno, e o reflexo direto disso vai aparecer na faculdade. Eu não lido com adolescentes, não sou professora de adolescentes, mas eu lido com pessoas recém-chegadas na universidade. E cada vez mais eu sinto como ensinos extremamente permissivos em que o jovem não é desafiado para nada, geram pessoas perdidas dentro do processo da faculdade. Muitas vezes são estudantes com um menor senso crítico, que têm uma menor compreensão muitas vezes de dinâmicas sociais, de dinâmicas culturais, porque eles não foram expostos a isso, eles não tiveram que estudar sobre isso. E esses mesmos estudantes passam por muitas frustrações por vezes para se adaptar à dinâmica de faculdade, porque eles não entendem que ali não vai ser tudo mastigado, que não vai ser tudo fácil. Eles vão ter que correr atrás das coisas deles, das ferramentas deles. E isso gera algumas situações até interessantes. Muitas vezes você ouve estudantes que falam para você: ai, mas você não sabe como foi sofrido ler essa obra. Se eu estou te passando essa obra, necessariamente eu já li. E não é para ser esse sofrimento todo. E por que eles sentem isso? Por justamente essa falta de desafio. Meus primeiros contatos maiores com livros clássicos do Brasil foram entre 11 e 12 anos. Eu era nova, mas isso me ajudou ao longo do tempo a construir uma capacidade argumentativa que fez diferença ao longo da minha vida. Se nós não tivermos na escola essa oportunidade de contato, talvez esses estudantes nunca tenham, porque a maior parte das influências literárias deles, se vierem da internet, pode vir de uma influência mais de literatura voltada para a dopamina, voltada para o prazer imediato. Eles muitas vezes não vão encontrar nos seus amigos um incentivo para ler coisas que os desafiem. Eles podem não encontrar na família. E o papel da escola talvez seja dar a oportunidade de quem não tem até a oportunidade em casa de ter o contato com esses livros, de ter o contato com obras diferentes, de se experimentar. Ao você trazer processos de avaliação associados a essa obra, você contribui para que o estudante de fato tenha que lê-la. Ah, os estudantes podem fazer trabalhos pelo ChatGPT? Podem. Mas aí também vai muito sobre a criação ética que nós damos aos nossos filhos, aos nossos primos, às pessoas que estão no nosso convívio. De nós ensinarmos para eles que não, pode ser o caminho mais fácil, mas não é o caminho mais correto. E isso também é uma parte de casa. A gente não pode cobrar que a escola faça tudo. Nós, enquanto família, enquanto sociedade, temos que fazer as nossas partes nas nossas bolhas. Mas em termos gerais, me preocupa essa dinâmica de o jovem só ler o que quer. Adulto muitas vezes também tem esse discurso,
Mas na nossa vida prática, nós nem sempre fazemos o que nós queremos. E é importante que nós tenhamos a consciência disso para que nem todos os momentos da nossa vida sejam uma busca por prazer. A literatura não pode ser só um refúgio em busca de prazer, senão nós nunca amadurecemos intelectualmente, nós sempre estamos confinados àquele mesmo formato. E por que nós passamos tantos livros clássicos? Livros clássicos normalmente são literaturas mais testadas, são livros que já passaram por anos, já tiveram especialistas em termos de análises, são mais fáceis de serem encontrados, estão no domínio público, são mais baratos para as escolas terem de uma forma mais acessível. Enfim, tem todas essas questões e principalmente ajudam a construir o pensamento relacionado a outros momentos históricos, são registros de outros momentos. Quando um jovem é exposto a um clássico, ele está passando pela literatura que foi considerada melhor dentro daquele período, que foi a literatura que resistiu ao tempo. Nós não podemos esperar que toda a nossa literatura atual, por exemplo, vai resistir daqui a 10, 20 anos. Quantos livros que nós lemos, por exemplo, em 2005, hoje em dia já não são comentados? Porque é o ciclo da vida. Os livros já acabam sendo esquecidos, a menos que sejam muito relevantes e vão passando para outras gerações. Mas acaba sendo uma dinâmica da vida. Então, quando nós usamos o filtro dos clássicos, nós ajudamos a peneirar o que foi considerado melhor, o que chegou por ser mais disruptivo, por ser mais diferente, por trazer uma crítica melhor, por ter uma escrita mais diferenciada, e tudo isso vai ajudar no futuro daquele jovem. Eu vou ser muito sincera, é triste quando eu pego alguns textos para corrigir hoje em dia de estudantes que estão começando na faculdade, ou mesmo de alguns que estão entregando os trabalhos de conclusão de curso, e eu vejo como eles não tiveram nenhum tipo de acesso a leituras diferentes. E não tem muito a ver com classe social, não é isso. Eles só não foram expostos e não entenderam a importância disso. A escola é o único ambiente, por vezes, que nós conseguimos controlar sobre isso. Então, de certa forma, eu acho até cruel se nós tirarmos de toda a grade de ensino todas essas matérias que causam desconforto, todos esses ensinos mais difíceis, toda essa literatura clássica, todas as fórmulas mais avançadas, porque nós estamos ajudando nesse processo a enfraquecer o conhecimento. Quantas vezes nós já ouvimos na vida que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, as escolas eram melhores? E eram muitas vezes por trazerem mais conteúdos. Não necessariamente na dinâmica de hoje, a escola pode ser mantida dentro desse modelo. Na verdade, eu acho que nós precisamos de uma drástica reforma no nosso sistema de ensino de forma geral. Mas, sobre o aspecto específico da literatura e não sobre todas as outras esferas, eu acho que a literatura tem que continuar a ser incentivada. Mas se você virar para mim e dizer a escola do meu filho, a escola do meu sobrinho, a escola do meu irmão já não passa mais livros clássicos, eles passaram sem ler nenhum tipo de literatura brasileira pelo ensino médio inteiro. Então seja você a pessoa que vai apresentar coisas diferentes àquela pessoa. Traga algum determinado nível de desafio. Hoje em dia, principalmente com as formas de unificação de ingresso no ensino superior, principalmente pelo Enem, houve até uma perda nessa cultura de passar livros, porque antes os estudantes muitas vezes eram obrigados a ler livros clássicos para fazer os processos de seleção, e hoje muitas vezes nem isso. No entanto, isso não torna algo dispensável. Nós precisamos aprender a construir pessoas críticas, e pessoas críticas só se desenvolvem a partir de estudo, a partir de uma compreensão do meio que se vive. Então, por mais que seja muito tentador dizer que a escola devia parar de passar os livros clássicos chatos e passar literatura que incentive leitores, eu acho que existem outras ferramentas de incentivo a leitores possíveis. E eu acho que o papel da escola ainda tem que ser desafiar o aluno. Claro que eu também acho que talvez seja possível fazer um processo conciliado, por exemplo, introduzir até alguns livros mais modernos que os alunos gostem mais para puxar para o hábito de leitura, mas não fazer disso a regra. Isso não pode ser uma regra. Se a nossa sociedade continuar sempre buscando alguns atalhos, daqui a alguns anos nós vamos colher a conta. E a conta talvez seja muito alta, com uma baixa criticidade e uma juventude que possa ser manipulada. Então, por mais que seja desconfortável, principalmente para você jovem, não caia na armadilha fácil de dizer que é um absurdo você ser submetido a isso. Nós precisamos de uma educação cada vez mais crítica e não voltada apenas a uma busca da felicidade. Essa cultura hedonista cobra o seu preço e nós precisamos entender isso antes que seja tarde demais. Mas essa é só a minha opinião, principalmente pelo que eu vejo de quem chega para mim vindo do ensino médio. Se você tem uma opinião diferente ou quiser conversar sobre o tema comigo, deixe um comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!